Oi pessoal, bom dia. Muito bem, vamos continuar então o estudo das funções. A aula de hoje, a aula de número 3, nós vamos falar sobre funções injetoras, bijetoras, sobrejetoras, funções inversas e compostas e transformações no gráfico. Além de expandir as famílias de funções que a gente vai estudar, né? Eu vou falar das funções potência hoje, que ficou faltando na aula passada, tá bom? Então, está aqui nosso roteiro de hoje, e a gente continua nessa parte introdutória, que está no capítulo 1 do livro, né? Como eu falei na aula passada, o capítulo 1 tem uma exposição um pouco diferente da que eu estou fazendo aqui, mas o conteúdo é o mesmo, e eu recomendo vocês lerem, principalmente a parte de modelos matemáticos, etc. Tá bem? E bom, eu espero que vocês tenham feito os testes de verificação. Se vocês não fizeram, ainda dá tempo de fazer. Essa semana já vão ter listas de exercício normais mesmo, tá certo? Com a equipe de monitoria. Ok, então eu vou começar com as definições, com essa parte mais conceitual, e aí a gente parte para alguns exemplos, tá bom? Então, primeiro sobre injetividade. Tá certo? O conceito de funções injetoras. Então, vamos lá, né? Eu estou falando de uma função aqui, e eu vou usar uma notação que eu ainda não usei na aula passada, tá vendo? Eu estou falando assim, uma função f, aí tem dois pontos, a gente fala assim, de A em B. Quando eu escrevo isso, eu quero dizer que eu estou olhando uma função cujo domínio é A e o contradomínio é B, tá bom? E o que a gente vai ver hoje é que a gente pode escolher esse A e B de modos mais ou menos convenientes, tá certo? Então, na aula passada eu sempre fixava o contradomínio como sendo os números reais todos, né? Na aula de hoje vão ter momentos em que a gente vai dar uma restringida, tanto no domínio quanto no contradomínio. Então, essa notação de função ela é importante por isso, porque ela especifica exatamente os elementos da função, né? O domínio e o contradomínio, bem como a tal da regra, né, que a gente chama de f. Bom, então, muito bem. Então a gente diz que uma função ela é injetora se cada elemento da sua imagem corresponde a um único elemento do seu domínio. Quer dizer, C e somente C, quando você tem que a função atribui o mesmo valor a dois elementos do domínio, então esses dois elementos são iguais. Tá certo? A função injetora é a que tem essa propriedade. E isso é equivalente a elementos diferentes no domínio corresponderem a elementos diferentes na imagem. Tá bom? Então, em termos dos diagramas de flechas, né, a injetividade ela significa que não acontece o seguinte, de você ter dois elementos do domínio chegando em um mesmo do contradomínio, tá bem? Entendendo que aqui é um conjunto A, e isso aqui está dentro do contradomínio, tá bem? Então a injetividade é você assumir que isso aqui não ocorre, tá bom? É o que está escrito aqui, né? Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2, tá certo? Essa é a definição de função injetora. E, em termos de, para funções reais, a gente consegue reconhecer a injetividade fazendo um teste no gráfico da função. Esse chamado teste da reta horizontal, tá bem? Uma função real ela vai ser injetora, se e somente se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto, tá certo? Quer dizer, em termos do gráfico, isso que eu estou eliminando aqui com a definição de função injetora é o seguinte, não é? São coisas desse tipo, tá bom? Então, se você tiver uma reta horizontal que intercepta o gráfico da sua função, digamos aqui, y igual a f de x, se isso aqui acontecer, então a função não é injetora, tá certo? Então a injetividade é você entender que isso aqui não ocorre, tá bom? Uma reta horizontal pode perfeitamente não intersectar o gráfico de uma função injetora. Isso não tem problema nenhum. O que está sendo dito aqui é que nenhuma intersecta em mais de um ponto, tá bom?
Muito bem, então essa é a injetividade. Eu vou logo apresentar o que é função sobrejetora e o que é função bijetora, e aí a gente vai olhar nos exemplos que função que é o que, tá bom? Então, a sobrejetividade, por sua vez, é definida da seguinte maneira. Uma função ela é sobrejetora, uma função novamente de A em B, né? Quando a imagem é igual ao contradomínio. Quer dizer, sempre que para cada elemento do contradomínio existir um elemento do domínio que chega no elemento do contradomínio, você diz que a função é sobrejetora. Então, em termos do diagrama de flechas, né, a sobrejetividade é você dizer que aqui no contradomínio não fica ninguém sobrando, tá certo? Então, eu vou inventar uma função aqui, né? E digamos que você tenha alguma coisa desse tipo, e aí fica sobrando um elemento no contradomínio. Tem um elemento no qual não chega ninguém. Isso é uma função que não é sobrejetora. Então, a sobrejetividade é você impedir que isso aqui acontece. Tem que chegar flechas em todo mundo, tá bom? Para ser sobrejetora, tem que chegar flecha em todos os elementos do contradomínio. E muito bem, em termos do gráfico, isso significa que o que a gente exige é que, na verdade, qualquer reta horizontal intersecte o gráfico, tá bem? Então, nesse caso, o que está sendo evitado aqui é alguma coisa assim. Por exemplo, um gráfico que vem aqui assim, e você tem retas horizontais que não intersectam o gráfico. Aqui, a gente teria um elemento do contradomínio desse tipo aqui. Está vendo? Um elemento onde não está chegando ninguém, né? Então, a sobrejetividade ela é reconhecida no gráfico quando isso aqui não ocorre, tá bom? Quer dizer, uma reta poderia intersectar o gráfico em diversos pontos, sem problema nenhum, mas o que está sendo dito é que, quer dizer, toda reta horizontal tem que intersectar o gráfico de uma função para que ela seja sobrejetora, tá bem? Então, essas são as duas noções-chave que a gente vai explorar nos nossos exemplos, tá bem? E quando as duas coisas acontecem simultaneamente, a gente chama a função de bijetora, tá bem? Então, uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora, tá certo? E o teste da reta horizontal, nesse caso, diz que uma função real ela é bijetora se e somente se cada reta horizontal intersecta o seu gráfico em um único ponto. Ou seja, todas as horizontais intersectam e a intersecção é sempre um ponto só. Não mais do que isso, tá bem? Então, bijetora é quando você evitou essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente chama as funções bijetoras também de biunívocas, tá certo? Cada elemento do domínio corresponde a um único do contradomínio. E a cada elemento do contradomínio, ele é o correspondente de um único elemento do domínio. Isso estabelece uma relação biunívoca, que a gente diz, né? Tá certo? Isso equipara, digamos assim, o domínio e o contradomínio. Ok? E, bom, na prática, para funções, não só funções reais, mas funções quaisquer, o que tem que ser reconhecido é o seguinte. Então, o que a gente tem que fazer na prática é olhar sempre, dada uma função, a gente tem que olhar sempre para a equação y igual a f de x, certo? E analisar as soluções dessa equação. Então, essa história de injetividade, sobrejetividade, bijetividade tem a ver, na verdade, com o número que você tem de soluções para equações dessa forma aqui, tá bem? Então, a função f vai ser injetora no caso em que, se a solução existir para algum y do contradomínio, então essa solução é única. Tá certo? Nesse caso aqui, que eu estou eliminando, eu teria duas soluções correspondentes a um mesmo y. Tá vendo? Duas soluções correspondentes a um mesmo y. Então, a função é injetora quando, se a solução existir, ela for única. Ela pode perfeitamente não existir. Tá certo? Você pode ter retas horizontais que não intersectam o seu gráfico. Então, tudo bem. Muito bem, a sobrejetora, por sua vez, ela é aquela função em que em que sempre essa equação vai ter solução, tá certo? Ou seja,
quando para qualquer y que você pegar no B, existia um x chegando nele, tá certo? Então é esse que é a propriedade da sobrejetora. E a bijetora é o caso em que, muito bem, você sempre consegue uma solução para a equação e essa solução sempre é única. Não tem duas e sempre tem alguma, tá bom? Então, vamos começar vendo isso no exemplo mais fácil, que é o exemplo das funções afins, tá certo? Então, eu escolhi aqui a seguinte função afim, a função 9/5 de u mais 32, definindo f de u, e eu estou olhando para essa função como uma função com domínio, todos os números reais, o que está dentro da regra aqui, né? Eu posso botar qualquer u que eu quiser aqui, e contra domínio, todos os números reais também, tá bom? Então, eu estou olhando para desse jeito. E eu quero saber se ela é injetora, se ela é sobrejetora, se ela é bijetora. E lembrando que na aula passada eu disse para vocês que isso aqui é a fórmula de conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, né, que transforma a temperatura em graus Celsius na temperatura em graus Fahrenheit pela essa fórmula aqui. A gente vai poder interpretar as respostas a essas perguntas nesse contexto das temperaturas, tá bom? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui a minha fórmula, né? É 9/5 de u mais 32, tá bem? E antes de mais nada eu vou logo fazer o gráfico. Isso é uma função afim e fazer o gráfico de uma função afim é uma trivialidade, tá certo? Então, na aula passada eu não dei todos os detalhes sobre isso, eu vou aproveitar para dar agora, tá bom? Então, sempre que você tiver que fazer o gráfico de uma função afim, sabendo que o gráfico é uma reta, para você descobrir como que é o gráfico, basta você descobrir dois pontos nesse gráfico, porque dois pontos distintos, né, determinam uma reta, tá bem? E, bom, com isso a gente descobre o gráfico. Então, nesse caso, isso vale tanto para funções afins quanto para funções polinomiais. Tem um ponto do gráfico que é óbvio, que é o seguinte ponto, o ponto em que você coloca u igual a 0 nessa fórmula aqui, de modo que você tem f de u igual a 32, tá certo? Então, todo polinômio, você reconhece que o ponto de coordenada 0, termo independente, pertence ao gráfico. Isso dá para fazer sempre no olho, tá bom? Então, eu marco aqui o ponto de coordenada 32 aqui. Vamos chamar esse eixo aqui de V, tá bem? E, bom, e para conseguir um segundo ponto nesse gráfico, eu poderia simplesmente colocar qualquer outro valor para u e calcular o V de acordo e descobrir o segundo ponto. Entretanto, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir onde que essa reta que eu vou traçar aqui intersecta o eixo U, ok? Então, se fosse só para fazer o gráfico, bastaria calcular um segundo ponto. Mas aqui o que eu vou fazer é resolver a equação f de u igual a 0 para descobrir onde que o gráfico intersecta o eixo U, tá bem? Ou seja, então eu vou colocar aqui 9/5 de u mais 32 igual a 0, passo 32 para o lado direito, né? Igual a menos 32, e agora multiplica por 5 nonos, tá certo? Então eu fico com u igual a menos 32 vezes 5 dividido por 9, e isso é igual a menos 160 nonos, tá bom? Então, com essa continha, eu descobri que o ponto de intersecção aqui que eu estou procurando é o ponto de coordenada. Menos 160 dividido por 9, 0. Eu fiz a conta mais cedo, a aproximação aqui, aproximação não, esse número racional, ele é exatamente 17,777, tá bom? Então é um pouco mais da metade do 32 aqui, né? Vai ficar um pouco torta a figura, mas eu vou marcar esse ponto aqui. Menos 160 dividido por 9. Pronto, e é assim que você pode traçar o gráfico de uma função afim. Na verdade, eu fiz um pouco mais. Eu descobri os interceptos, né, que é como se chama isso nos livros de geometria analítica, tá bem? Então, bom, deixa eu colocar o rótulo aqui, menos 160
por 9, e aí vem aqui e traça o gráfico é V igual a F de U, tá bem? Então, nesse gráfico aqui, eu posso aplicar o teste da reta horizontal, ou melhor dizendo, os testes da reta horizontal, e observar que, enfim, não só toda a reta horizontal intersecta o gráfico da minha função, implicando que ela é sobrejetora, como sempre intersecta num ponto só, né? Implicando então que ela é injetora, e portanto essa função é bijetora. É isso. Então, isso a gente já sabe então, né, pelos testes. Testes de reta horizontal. Implica então que nesse caso, essa F, ela é injetora, porque as intersecções acontecem sempre em um ponto só, não é? Sempre em um ponto só, ok? E também implicam que F é injetora e também sobrejetora, né? Sobrejetora, porque a intersecção sempre acontece, tá bom? E consequentemente dessas duas coisas, então, segue que F é bijetora, ok? É isso. Então, isso é o que a gente reconhece no gráfico. Bom, entretanto, eu quero mostrar como que você verifica isso algebricamente, tá legal? Então, visualmente você já reconhece isso, mas a verificação algébrica, eu vou fazer aqui, né? Verificação algébrica dessas propriedades é feita da seguinte maneira. Então, vamos começar com a injetividade, tá certo? Se eu pegar o 1 diferente, ou melhor, vamos fazer assim. Eu vou pegar e vou considerar, vou fazer a continha de acordo com a propriedade aqui que eu escrevi na primeira linha. Eu vou verificar essa linha aqui, tá certo? Então eu vou verificar o seguinte, eu vou verificar aqui se f de U1 é igual a f de U2, então U1 é igual a U2. É uma conta simples. A conta é a seguinte, se você faz 9/5 de U1 mais 32 igual a 9/5 de U2 mais 32, cancela os 32, né? Fica 9/5 de U1 igual a 9/5 de U2. Cancela os 9/5, fica U1 igual a U2, tá bem? Então, essa é a verificação algébrica que confirma que o teste da reta horizontal está dizendo aquilo que ele está dizendo mesmo, tá certo? Então tem a maneira visual, a maneira gráfica de você entender, mas é importante, né, juntar isso com umas verificações algébricas, tá bem? Enquanto que, para verificar que é sobrejetora, eu vou ter que fazer uma continha muito parecida com a conta que eu fiz para descobrir o intercepto, tá certo? Mas eu vou fazer essa conta em geral, ok? Então aqui eu fiz assim, eu peguei o 0 e descobri um U, aqui, daqui para baixo, né? Eu peguei o 0 e descobri um U que f de U dá 0, não é? Agora eu vou fazer essa conta, em vez de usar o 0, eu vou usar um V qualquer, é isso. E com isso a gente vai descobrir que a função é sobrejetora, tá bem? Então aqui foi a injetividade, né? Aqui eu vou fazer a sobrejetividade. Então, que de fato essa função é sobrejetora, a gente faz assim. Então, dado um Vzinho pertencente a R, eu faço o seguinte, eu resolvo a equação f de U igual a V. Se a solução existir, ela vai ser única. Mas será que existe a solução? Bom, a gente vê. Então, aqui você faz 9/5 de U mais 32 igual a V,
Então, 9/5 de U é igual a V menos 32. E, portanto, U é igual a V menos 32 dividido. Quer dizer, vamos multiplicar por 5 nonos, né? V menos 32 vezes 5 nonos. É aquela coisa, né, dos parênteses que eu fico insistindo, tá certo? Então, isso daqui me dá igual a 5 nonos de V menos 160 nonos, tá certo? Então, esse daqui é o meu U que resolve essa equação, mostrando que para qualquer V real que eu pegar, vai existir um U que chega nele. E, portanto, qualquer reta horizontal intersecta o gráfico da função. Ali, nesse segundo quadro aqui, eu tenho o caso particular V igual a 0. E agora, nesse penúltimo quadro aqui, eu tenho o caso geral para qualquer V. Tá bem? Então, essa é a verificação algébrica que tem que ser feita para mostrar que uma função é injetora e sobrejetora. Tá bom? É isso. Como eu disse, tudo se resume a resolver equações e a entender se essas equações têm uma única solução ou não. Tá bom? Então, deu para pegar a continha aqui? Cuidado com a gente chama isso de propriedade distributiva, tá certo? Muito cuidado. Quando você tem que multiplicar uma expressão dentro de uns parênteses por um número aqui, você tem que multiplicar todo mundo, né? Não pode multiplicar só o V ou só o menos 32, não. Multiplica todo mundo, ok? Então, alguma pergunta? Ok, então, qual que é a interpretação? Então, vamos voltar para o enunciado, né? O enunciado ainda dizia o seguinte, que entendendo que essa fórmula converte graus Celsius para graus Fahrenheit, vamos interpretar tudo isso nesse contexto, né? Então, a interpretação é clara, não é? Eu estou pegando temperatura em graus Celsius e convertendo para temperatura em graus Fahrenheit, e o que está sendo dito aqui é o seguinte, aqui, para qualquer número que for a temperatura Fahrenheit, vai existir um número que é a temperatura em Celsius, e um só. É isso que significa dizer que essa função é bijetora. Não tem assim, 100 graus Celsius não tem temperatura em Fahrenheit. Não, não. 100 graus Celsius tem a sua temperatura em Fahrenheit, dada pela fórmula, e também se você pegar menos 400 graus Fahrenheit, vai existir também uma temperatura em graus Celsius que corresponde a ela. Tá bom? Se essas temperaturas têm significado físico ou não, é outra história. Eu estou olhando só para a fórmula aqui, e me dando a liberdade de considerar que o domínio e o contradomínio são toda a reta real. É claro que na realidade, na física, você tem que dar uma restringida, porque as temperaturas não podem ser arbitrariamente altas ou baixas, eu acho. Bom, depende da sua física, enfim. Então a interpretação é essa, é que é uma tabela de conversão completa, digamos assim. Muito bem, então esse primeiro exemplo é bom, porque a gente consegue fazer todas as continhas, né? Consegue fazer a verificação, tá certo? E isso é completamente geral, para qualquer função afim, você vai fazer a mesma conta. Tá bom? A mesma conta. Então aqui está o cálculo em geral, né? Você tem uma função ax mais b, você prova a injetividade fazendo exatamente a continha que eu fiz, só que com a e b, né? Tá aqui. E a sobrejetividade também. Você resolve a equação de grau 1 e pronto. Descobre sobre. Então isso é completamente geral, qualquer função afim é bijetora. Pronto. Agora vamos ver uma de grau 2, vamos ver uma quadrática, tá certo? Eu peguei a função quadrática f de u menos u quadrado mais 2u mais 1. Ela é menos uma função que a gente discutiu na aula passada. São os mesmos coeficientes, tá bem? As perguntas são as mesmas, injetora, sobrejetora, bijetora. E a interpretação física que a gente vai fazer aqui é em termos de um movimento de queda livre. Na verdade, seria melhor ter dito aqui um movimento sujeito a uma força constante, tá certo? Como, por exemplo, a força, né, que ocorre na queda livre. Mas então, vou começar daqui mesmo.
Inclusive, vamos agora preencher uma lacuna da aula passada também, que é como que você desenha o gráfico de uma função de grau 2, né? Então, na aula passada eu marquei 2 pontos só. Vamos então se lembrar como é que faz isso. Agora, a função é menos u ao quadrado mais 2u mais 1, tá certo? E na aula passada, a gente fez uma continha, né? Usou a fórmula de Bhaskara aqui e descobriu que se para o 1 igual a 1 menos raiz de 2 e o 2 igual a 1 mais raiz de 2, que na aula passada se chamavam x menos e x mais, tá certo? A gente tem que f de u vale 0. Quer dizer, a gente calculou as raízes, né, da equação de grau 2 associada aqui. Existiam 2 raízes distintas, o 1 e o 2, tá bem? E isso quer dizer que a gente conhece 2 pontos do gráfico da função já, os pontos de intersecção com o eixo u. E aí, por ser um polinômio, para descobrir o terceiro, é só você botar u igual a 0, que vai dar igual a 1, tá certo? E você descobre um terceiro ponto. Então, se você colocar agora u igual a 0, você tem que f de u é igual a 1. E, portanto, nós conseguimos calcular as coordenadas de 3 pontos. Tá certo? Nesse gráfico aqui. Então, a gente tem 3 pontos. Ok? E sabendo que o gráfico dessa função é uma parábola, é suficiente você conhecer 3 pontos dela para traçar a parábola perfeitamente, tá certo? Então é assim, retas são determinadas por pares de pontos distintos, parábolas são determinadas por triplas de pontos distintos. É uma coisa que vocês podem demonstrar aí, deve aparecer nos exercícios algo nesse sentido, tá bem? E aí, vamos fazer o gráfico então. Então, muito bem, então a parábola está bem determinada aqui. Agora, para fazer o gráfico de uma função quadrática, sempre convém você considerar o eixo de simetria da parábola, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter um eixo de simetria aqui, eixo de simetria, que sempre é a reta vertical, que é de equação x igual a menos b sobre a, tá certo? Menos b sobre a. Então, lembrando que as raízes são simétricas com relação ao menos b sobre a, tá certo? Eu estou estranhando. Vamos confirmar que o eixo de simetria é esse mesmo? Quer dizer, a gente sempre tem 2 raízes, né? A raiz x menos, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a, tá certo? E a gente tem a raiz x mais, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Veja que, para fazer essa conta, nem me importa se o delta é positivo ou negativo, porque o que eu vou fazer aqui é somar as duas, né? X mais x menos, e isso aqui vai ser menos b menos raiz de delta, menos b mais raiz de delta, tudo dividido por 2a, tá certo? Então, o raiz do delta cancela, né? Sendo um número real ou complexo, não importa, ele vai se cancelar, e isso aqui sempre vai dar, então, menos b sobre 2a, menos 2b, né? Menos 2b sobre 2a, e, portanto, essa soma é menos b sobre a. Bom, e, portanto, o ponto médio entre x mais e x menos, que é o ponto que eu estou procurando lá, ele vai ter, então, x mais x menos dividido por 2, que é menos b sobre 2a, tá bom? Então, a reta vertical, que é o eixo de simetria aqui, é a reta menos b sobre 2a. E, nesse caso, menos b sobre 2a é 1. Então, nesse caso, essa reta aqui é a reta vertical x igual a 1. Muito bem.
Então, eu sei que minha parábola vai ser simétrica com relação a essa reta aqui. Beleza? E aí, aqui então são os pontos. O 1 e aqui é o ponto. O 2, simétricos com relação ao 1, né? Eu escrevi lá em geral, para vocês verem que sempre funciona. Tá bom? E nesse caso, a minha parábola, além desses 2 pontos marcados, tem esse terceiro ponto, que é o ponto U igual a 0 e F de U igual a 1. Tá certo? Então aqui é U, aqui é V. Então, 1, né? No caso, a minha parábola passa por esse ponto aqui também. Então essa parábola vai ser algo assim, tá certo? E aí daqui para frente ela é simétrica com relação a essa reta aqui. Então esses 3 pontos estão no gráfico. E é isso aí. Veja que você também poderia calcular, se você quisesse, o valor da função nesse x que determina o eixo de simetria, para descobrir esse ponto do pico aqui, esse ponto de máximo que a gente chama, tá certo? Você poderia calcular esse ponto em vez de calcular o intercepto. A parábola só precisa de 3 pontos. Os 3 que você achar melhor, tá bom, tá bem? Então, nesse caso, a gente ainda poderia calcular aqui, fica menos 1, mas então dá 2, né? 2. Esse ponto aqui também está no gráfico. Esse aqui é o ponto 1, não é? E aqui é o 2. É. Menos 1 mais 1 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Pronto, dá 1. Então, eu tô mostrando para vocês que desenhar o gráfico de uma parábola tem que virar uma tarefa cotidiana, tá certo? É isso. Então, nesse caso, eu vou apenas fazer os testes no gráfico, tá certo? E reconhecer o seguinte, essa função, ela não é nem sobrejetora e nem injetora, né? Veja só, eu tenho retas retas horizontais, que não intersectam meu gráfico absolutamente, né? Então a função não é sobrejetora. Aí eu tenho uma reta horizontal que intercepta o meu gráfico em um único ponto. Mas é só ela, porque todas as outras que estão para baixo, né, intersectam sempre em 2 pontos, tá certo? Em 2. Então, aqui, por exemplo, tenho 2 intersecções, aqui mesmo já tinha 2 intersecções, tá vendo? Então, os testes, né? Os testes de reta horizontal, eles implicam que F não é injetora e que também F não é sobrejetora e, consequentemente, F não é uma bijeção, né? Não é bijetora. Tá bom? E a verificação algébrica eu vou omitir aqui, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Agora a interpretação física, então como é que era mesmo? A interpretação física era assim: faz de conta que você fixou um sistema de coordenadas e um certo sistema de unidades de medida, tá certo? Faz de conta, né? De modo que essa equação aqui, ela te dá a posição em função do tempo de uma partícula em queda livre, tá bom? Ou, como eu falei, uma partícula sujeita à ação de uma força constante, tá bom? Num movimento unidimensional. Então, a interpretação física que a gente faz aqui é a seguinte: agora U vai ser o tempo, V vai ser a posição, digamos, Y, tá bom? E aí o que acontece aqui é, veja só, existem posições pelas quais a sua partícula nunca passa. Vamos pensar que o sistema de coordenadas está orientado de uma maneira mais intuitiva, né, e pensar que o para cima é para cima mesmo, por exemplo. Então, porque você pode orientar ao contrário, né, se você quiser, sem problema nenhum. Mas, enfim, vamos entender que, de fato, o y positivo corresponde a ir para cima do nosso ponto de vista aqui, tá bom? Então, o corpo ele está subindo, 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 ele bate num ponto que a altura é máxima,
e a partir daí ele começa a descer, tá certo? E aí, enfim, assumindo que o domínio e o contradomínio são a reta real aqui, não tem chão, tá bom? Ele sobe, e depois desce, enfim, senão teria que travar o domínio em algum lugar aqui. Então, não ser sobrejetora quer dizer isso, quer dizer que existem posições que são muito altas, tá certo? Né? Pelas quais a partícula não passa. Aí, existe essa posição muito especial que a partícula passa uma única vez, que é esse ponto de máximo, que é quando o corpo está lá em cima, a velocidade se anula, e aí ele começa a cair depois. Então existe esse momento crítico. A gente vai usar essa palavra daqui 1 mês, 2, crítico, ponto crítico, tá certo? Enfim, e em todas as outras posições, o corpo passa 2 vezes, uma subindo, outra caindo. Essa é a interpretação física, então, da função não ser injetora. Você tem instantes do tempo diferentes que te dão a mesma posição. Instantes do tempo diferentes, ó, esse e esse, que te dão a mesma posição, tá bom? Então, esse é o significado físico nessa interpretação aí. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Veja só, né? Quem que é a imagem dessa função, olhando só no gráfico? Bom, a gente já viu que não é o contradomínio todo, né? Tá bem? Então, a imagem dessa função, de acordo com esse gráfico aqui, é esse intervalo fechado e limitado que vai para baixo aqui. Eu vou fazer isso como uma observação. Hoje eu já vou falar um pouco sobre a imagem das funções, tá bem? Então, uma observação que fica é a seguinte, observação, a imagem dessa função, ela é o intervalo menos infinito, 2, tá certo? Né? Já olhando no gráfico a gente vê isso, né? Os pontos onde a função chega, né? É do 2 para baixo, né? O que é o que eu escrevi aqui. Muito bem. E agora, vamos olhar mais uma. Uma função cúbica, peguei uma cúbica, x cubo menos x. Ela é injetora? Então, rapidinho, né? Não. Não é. Como que você mostra que uma função não é injetora, algebricamente? Você descobre um número, quer dizer, você descobre um número no qual a função chega mais de uma vez, digamos assim. Quer dizer, você descobre mais de um número diferente, né, no domínio, que quando você aplica a função, dá o mesmo valor no contradomínio. Nesse caso, se colocar menos 1 nessa fórmula, vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Não é? Menos 1 é mais 1, então dá 0. Se você coloca 1 nessa fórmula, dá 1 menos 1, que é 0 também. E se você coloca 0 nessa fórmula, dá 0 também. Então, essa continha de uma linha, ou de 3 linhas, se você preferir, mostra que a função não é injetora. Tá bom? E a observação aqui é a seguinte, essa função ela é sobrejetora, sim. Entretanto, se a gente fosse fazer a verificação algébrica disso, a gente teria que resolver uma equação de grau 3. E não se espera de vocês que vocês saibam resolver algebricamente equações de grau 3, tá certo? Então, a gente vai depois aprender a demonstrar que ela é sobrejetora usando limites e continuidade, a partir da semana que vem, tá certo? Entretanto, por hora, vamos se contentar com olhar o gráfico dela, que eu trouxe pronto aqui no GeoGebra, tá bem? Eu tentei aumentar a letra para ver se dá para ler aqui, mas enfim, aqui está o gráfico dessa função, x ao cubo menos x. E aqui eu coloquei uma reta móvel para a gente fazer os testes, tá certo? Então veja só, o menos 1 chega no 0, o 0 chega no 0, o 1 chega no 0 também. Esses 3 pontos a gente conhecia, tá certo? Futuramente a gente vai aprender a desenhar esse gráfico na mão também, tá bom? Daqui 1 mês, algo assim, a gente vai aprender a fazer as continhas. Mas por hora, vamos brincar com o software mesmo e ver que enquanto que o teste da injetividade falha, porque a gente tem essa região aqui, em que a reta horizontal intersecta o gráfico em 3 pontos, tá certo? Com casos excepcionais em que intersecta em 2 pontos, aqui tem um momento em que intersecta em 2, aqui tem um outro momento em que intersecta em 2, tá vendo? Entretanto, a sobrejetividade está funcionando, porque sempre intersecta, né? Seria bom te ver bem de longe, para não ter dúvida, né? Mas olha só, se eu vou afastando bastante aqui,
a gente realmente tem a impressão de que todas as retas horizontais intersectam, né? Tá bem? Então, fica mostrado aí graficamente que essa função é sobrejetora. Mas, como eu falei, garantir matematicamente isso é um pouco mais difícil, tá certo? E a gente deixa isso para um outro momento. Então, tem mais esse exemplo. Muito bem, e agora eu quero introduzir as funções potência e também reconhecer nelas a injetividade ou sobrejetividade, tá bem? Então, as funções potência, elas são as funções que são da seguinte forma. Elas são f de x igual a x elevado a alfa para algum alfa real. Então, você pega um número real x e eleva ele a alfaésima potência, tá bem? Então, o que eu quero primeiro é esclarecer o que significa a alfaésima potência, tá bom? Então, veja só, em primeiro lugar, vamos pensar que o alfa é um número natural, não nulo, tá bom? Que é tipo 1, 2, 3, 4, 5, etc, tá legal? Então, nesses casos, a função ela é simplesmente polinomial. Você tem a função x elevado a n, tá bem? Funções polinomiais que, em particular, tem o domínio igual a toda a reta real, tá certo? Então, isso é simples. Você pega um número e multiplica ele por ele mesmo n vezes. Tá certo? Quer dizer, se n é igual a 1 é o próprio número, se n é igual a 2 é o número vezes ele. Se n é o cubo, n é igual a 3 é x vezes x vezes x. Então, no caso em que o expoente é um natural, não tem nenhuma dúvida sobre o que significa essa função, tá certo? É isso. Agora, veja só, se o expoente é negativo, eu estou fazendo essa revisãozinha aqui porque essas coisas confundem no futuro, vocês vão ver. Se o expoente é negativo, alfa igual a menos n, pega um alfa igual a menos 2, menos 3, menos 30, tá certo? A gente define a função de modo que as leis de expoente funcionem, tá certo? Vamos adotar uma postura pragmática aqui e dizer o seguinte, olha, seja lá o que for essa função, eu quero que x elevado a vezes x elevado a b seja igual a x elevado a a mais b. São as leis de expoentes, tá certo? E também que x elevado a 0 seja igual a 1. Pelo menos para todo x diferente de 0. Se 0 elevado a 0 é igual a 1 ou não, vai depender do que você está estudando. Tem contextos da matemática em que as pessoas entendem que 0 elevado a 0 é 1 sim, tem contextos em que não, tá bom? Deixa isso para lá por enquanto. Ok, e aí então, de modo a garantir que essa regra valha, a gente faz assim, ó, x elevado a n multiplicado por x elevado a menos n, tem que ser x n menos n, que é x 0, que é igual a 1. Então, eu apliquei a lei dos expoentes aqui, ó. E, portanto, resolvendo a equação xn multiplicado por x a menos n igual a 1, eu descubro que f de x, que é x elevado a menos n, tem que ser igual a 1 sobre x elevado a n. Então, é isso. Quando o teu expoente é negativo, o que você tem é um quociente, tá certo? Cujo denominador é a base, x. Ok? Então, dando um passo adiante, bom, a observação é a seguinte, essa função ela tem nome, é racional, aí está na família racional, né? A gente explorou um pouco essas funções na aula passada. Muito bem, então agora vamos pensar se o expoente for racional. Antes disso, vamos primeiro pensar assim, e se o expoente for 1 sobre n? Não for mais menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, não, for 1 meio, 1 terço, 1 quarto. Expoentes fracionários, mas agora com o numerador 1 ainda. Aí a regra é a seguinte, a gente vai preservar a lei de expoente x elevado a b igual a x elevado a vezes b. Essa é a outra lei dos expoentes que não estava mencionada antes, né? E com isso, a gente define então a função x elevado a 1 sobre n como sendo a raiz nésima de x. Graças a essa continha aqui, ó. Seja lá o que for x elevado a 1 sobre n, quando eu elevar a n, eu passo multiplicando o expoente, fica x elevado a n sobre n, que é x elevado a 1, que é o próprio x. E, portanto, então, a função potência com potência 1 sobre n, ela é a raiz enésima do meu x. Então, as funções raiz enésima, elas são casos particulares de função potência também, ok? E aí o domínio, nesse caso, vai depender da paridade do n. Por exemplo, a raiz quadrada, eu mostrei para vocês na aula passada, que ela não se aplica a números negativos. Então, o domínio da função raiz quadrada é apenas os números não negativos. É isso que está escrito aqui. O domínio de f, quando n é par, por exemplo, se n for igual a 2, é a semi-reta zero mais infinito, tá bom?
Isso não é verdade só para o 2, é também para o 4, para o 6, para o 8 e para qualquer número par. Tá? Enquanto que, se você tiver um n ímpar, lembre-se daquela coisa, qualquer número real tem uma raiz cúbica. Eu falei isso aula passada também. Então o domínio vai ser toda a reta real. Então a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, a raiz, etc., todas elas têm como domínio toda a reta real. Muito bem. Agora, para estender essa discussão para qualquer número racional, agora, ou seja, qualquer quociente de números inteiros, você procede analogamente. Tá? Não vou nem entrar em detalhes aqui, o procedimento é análogo. Vai ser, então, uma combinação de expoente com raiz. Tá certo? Vai ser uma raiz elevada a algum expoente. E um caso importante desse tipo de função é o seguinte, ó, um caso concreto, né? Considera um cubo com aresta igual a L. Então o volume é L ao cubo, enquanto que a área de cada face é L quadrado. Não estou pegando a área total, estou pegando a área de cada face, L quadrado. Então, se você quiser tirar o volume do cubo em função da área de cada face, a continha fica assim, ó, né? A elevado a 3 meios vai dar o volume. Por quê? Porque L ao quadrado elevado a 3 meios é L elevado a 2 vezes 3 meios, que é L ao cubo, que é o volume. Então, expoentes fracionários costumam surgir nesse tipo de situação. Eu falei do cubo porque a fórmula é mais fácil de lembrar, mas vale para a esfera também. Se você quiser calcular o volume de uma esfera em termos da sua área de superfície, vai aparecer um expoente fracionário na tua função. Tá certo? Um 2/3 ou um 3 meios. Então essas funções elas aparecem naturalmente, sim, tá certo? E, enfim, isso é relevante para as coisas que a gente vai fazer. E, por último, o caso mais obscuro, tá certo? Que é o caso em que a alfa é irracional. Né? O que é a função f de x igual a x elevado à raiz de 2? Né? Bom, nesse caso, você age por um limite, tá certo? Então, vocês ainda não têm condições de entender isso. Os livros de cálculo vão deixar isso quieto mesmo, e é isso que eu vou fazer também. Entretanto, a partir das próximas aulas, as coisas já vão ficar mais precisas, né? Então, o problema que eu estou levantando aqui é o seguinte, para todos os outros expoentes, a gente já viu que o negócio faz sentido, né? Agora, se você quiser fazer essa função f de x igual a x, elevado à raiz de 2, né? O que significa isso? Então, assim, isso está plenamente bem definido matematicamente, tá certo? Não vamos se preocupar muito com isso agora não, mas vejam que é um passo a mais, né? Não é elevar a 2/3, a 3 meios, não. É um pouco mais, parece mais complicado esse negócio, né? Ok, e agora eu quero mostrar para vocês, então, os gráficos dessas funções potência, e a gente vai olhar para a injetividade e sobrejetividade dessas funções, tá bom? Então, eu estou falando aqui, esse aqui já foi, né? Deixa eu apagar ele. Então, hoje eu também trouxe tudo pronto, tá certo? Eventualmente eu vou mostrar para vocês como é que você faz seus próprios gráficos, se bem que vocês acho que tenham facilidade em aprender, né? É só você colocar a fórmula que vai sair. Então, enfim, logo a gente vê isso aí. Vamos começar aqui com algumas funções potência. Então, vamos começar com a potência 2, a parábola. Essa parábola aqui, x², né? Tá vendo? Então, ativei aqui o gráfico x², a gente tem a parábola, e a gente já viu que, quando o gráfico é uma parábola, a função não é nem sobrejetora e nem injetora, né? Tá vendo? Então, essa parábola está mais bem posicionada, entre aspas, do que aquela que eu desenhei no quadro, mas o fenômeno é exatamente o mesmo. Beleza? Vamos passar agora para a potência 3. Então, aqui está a cúbica. Dá para ver aqui, né, que é o traço avermelhado aqui, tá vendo? Então, essa daqui é a cúbica. Já a cúbica, você vê que ela é bijetora. As retas horizontais todas intersectam o gráfico, a gente pode até afastar bastante, se você estiver desconfiado, e ver que todas elas intersectam, e intersectam uma única vez, tá certo? Muito bem. Você pode até ficar meio em dúvida, porque aqui, a cúbica tem uma característica que ela passa aqui com algum tipo de tendência horizontal, que a gente vai dar um nome para isso quando a gente for falar de derivada. E você fala, mas olha só, aqui está com cara de que intersectou mais de uma vez. Entretanto, se você olhar bem de perto, você vai ver que isso não acontece. Quer dizer, a gente está passando aqui por um problema de resolução do software. O teu olho acha que tem mais de uma intersecção, mas não tem, tá certo?
Não tem. A cúbica, ela é uma função bijetora. Assim como a quíntica. Olha a de grau 5 agora. A de grau 5 é esse aqui mais lilás, mais rosinha. Aqui, tá vendo? Esse terceiro. Vamos deixar só ele por um momento, para entender melhor. Aqui está a x à quinta, tá certo? Então, x à quinta, assim como x ao cubo, também é bijetora, tá certo? Enquanto que x à quarta, assim como x quadrado, não é nem injetora nem sobrejetora, que é essa linha verde agora, essa linha aqui, tá vendo? Então eu quero colocar todas elas juntas para vocês começarem a entender a diversidade de comportamento dessas funções, tá vendo? Bora botar y igual a x também, só para comparar. Y igual a x, está aqui, tá vendo? Então, y igual a x é a reta diagonal. Quadrado, a linha azul. Cúbica, a linha vermelha. Quíntica, a linha rosa. E, cadê a minha quártica? Ah, tá aqui, a verdinha, né? A verdinha é a quártica, tá bom? Então, essa é a diferença entre expoentes pares e expoentes ímpares, tá bom? Muito bem, agora bora ver os expoentes negativos. Então, tem aqui também as funções 1 sobre x, o expoente menos 1, então, deixa eu tirar a minha diagonal também, para não atrapalhar a gente. Pronto. Então, aqui está o gráfico da função 1 sobre x. Isso é uma hipérbole propriamente dita. Tá certo? Está lá no livro de geometria analítica, hipérboles. E veja só o que está acontecendo. Quando o gráfico intersecta uma reta horizontal, intersecta uma única vez. Então, essa função, sim, é injetora. Porém, tem uma reta horizontal aqui, ó, que a função, o gráfico da função não encontra, que é o próprio eixo x, tá certo? Então, essa função, ela não é sobrejetora enquanto uma função que chega nos números reais. Então, eu vou destacar isso assim. A função que vai dos números reais menos o zero. Porque veja que 1 sobre 0 não está bem definido, o zero não está no domínio dessa função, tá certo? Então, o domínio é esse aqui. Agora, se eu coloco o contradomínio como sendo a reta real, a função f de x igual a 1 sobre x, ela não é sobrejetora, né? Não é sobrejetora, porque não existe. O e, ao contrário, existe. Você risca em cima, não existe. Não existe um número real x, tá certo? No domínio dessa função, tal que, né? Tal que f de x dá zero. Quer dizer, a equação 1 sobre x igual a zero, ela não tem solução. Tá certo? Não tem solução, né? De acordo com essa reta aqui, horizontal, não estar intersectando o gráfico. O eixo x não intersecta o gráfico. Novamente, você pode ter a impressão, quando você olha de muito longe, de que intersecta sim e de que, na verdade, sua hipérbole é só uma cruz. Mas isso é tudo uma questão da resolução que você fixa para analisar o gráfico, tá bom? Então, vamos voltar para onde a gente consegue enxergar a hipérbole, né? Aqui. A hipérbole vai ser extremamente importante para a gente, especialmente na aula que vem, tá certo? E na hora de estudar os limites, tá bom? Essa hipérbole especificamente, né? E aí, que mais? 1 sobre x quadrado, o expoente menos 2. Cadê? Está aqui. Olha só. Então, veja que 1 sobre x quadrado é uma função que é sempre positiva, porque é um quadrado, né? Falei isso aula passada. Agora, nesse caso, essa função, ela falha em ser injetora. Tá vendo? A linha azul intersecta essas retas horizontais. Aqui, 2 vezes, não uma só. Então, essas funções não são injetoras. Tá vendo? E nem sobrejetoras, porque, bom, 1 sobre x quadrado jamais vai ser negativo, e nem zero, né? Tá bem? Então, não é sobrejetora. E por aí vai. X cubo, 1 sobre x cubo, o vermelhinho aqui. Tá vendo? Agora é injetor, mas não é sobrejetor. 1 sobre x quarto, não é nem injetora, nem sobrejetora. 1 sobre x quinta, é injetora, mas não é sobrejetora. 1 sobre x quinta é a rosinha aqui, tá vendo? Então, novamente, as questões de injetividade e sobrejetividade têm a ver com a paridade do expoente, tá certo? Aqui temos expoentes negativos pares, tá certo? Essas duas aqui. E aqui temos expoentes negativos ímpares.
que são essas três aqui. Tá legal? Então, são as funções potência das mais fáceis, né? Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, para não deixar tão no mistério assim, quem que é x elevado à raiz de 2, veja que eu posso escrever aqui a fórmula x elevado a raiz de 2, tá certo? E aparece um gráfico. Essa linha azul que eu montei aqui agora, essa daqui, né? Ela está aqui, ó, y igual a x elevado à raiz de 2. Então vejam que alguma coisa tem, né? Ainda que pode ser um pouco difícil de entender, né? O que é isso aí? Veja que alguma coisa tem. Apenas para fins de comparação, a gente já sabe que o raiz de 2 ele é um número entre 1 e 2, né? É um número tipo 1,4. Então, ó, veja só, com o expoente 1, se eu colocar y igual a x, aqui, y igual a x, o gráfico é assim, né? É a linha preta. Enquanto se eu coloco y igual a x quadrado, o gráfico é a parábola aqui, né? Então veja que o gráfico 1, o x elevado à raiz de 2, ele está de acordo com o número raiz de 2 está entre 1 e 2, né? Aqui está o expoente 2, aqui está o expoente 1, aqui está um expoente irracional 1,4, tá certo? Então alguma coisa tem aqui, né? Mas, enfim, como calcula é outra história. Ok, então vamos voltar para os nossos conceitos, tá certo? Alguma consideração, alguma pergunta? Então essa é a família das funções potência, os seus gráficos e as suas propriedades de injetividade e sobrejetividade. Eu ainda vou tirar um pouquinho mais disso daqui a pouco, falando sobre... mais uma, peraí, eu quero falar da função inversa, mas antes disso, deixa eu definir claramente quem é a função modular. Vai aparecer nos exercícios também, tá certo? Que é a função f de x igual ao valor absoluto de x, né? Essa função, algebricamente, ela vale x quando x é não negativo e menos x quando x é negativo, tá certo? E geometricamente, ela te dá a distância do ponto 0, 0 até o ponto x, 0. Esse é o significado geométrico da função modular. O gráfico dela está aqui. Ele tem um pedaço que é uma reta com inclinação menos 1, que é o pedaço na segunda linha da definição, e um pedaço que tem uma reta com inclinação igual a 1, que é o passo da primeira linha da definição, tá certo? Então o gráfico da função modular é esse V, tá bem? Formando um ângulo reto aqui no seu vértice. E essa função ela não é nem injetora, porque ela não assume valores negativos, né? Ela não é sobrejetora, porque ela não assume valores negativos, e ela não é injetora, porque, por exemplo, o valor absoluto de menos 2 é 2, que também é o valor absoluto do 2. Então pronto, essa é a função modular, tá legal? E ela é um primeiro exemplo de funções definidas por partes, que são funções que a gente vai explorar mais em algum outro momento. Na aula de hoje já não vai mais dar tempo de falar delas, tá bom? E agora sim, a função inversa, tá bom? Muito bem. Então esse conceito de função inversa é o seguinte: as funções bijetoras, como eu disse, elas equiparam o domínio e o contradomínio, certo? Você tem para cada um no domínio um único no contradomínio e vice-versa. Para cada um do contradomínio um único no domínio também. E aí, quando você pega então esse elemento do contradomínio e atribui a ele o único elemento do domínio que chega nele, você tem a função inversa de uma bijeção, tá bom? Então, atenção, estamos falando de funções inversas apenas de bijeções, tá? Em outros contextos, você pode falar de funções inversas de funções que não são bijetoras e a gente vai entender como administrar isso. Mas, por enquanto, tem que ser bijeção, tá legal? Então, a definição está aí, né? E aí, vamos fazer uma continha. Eu vou pegar essa função racional, x menos 2 dividido por 2x mais 1, e vou calcular a inversa dela. Antes de mais nada, pelos exercícios da aula passada, o domínio é exatamente o que está escrito ali. O domínio é todo mundo menos o menos meio. Certo? Essa conta eu não vou fazer mais não. Eu vou fazer logo o cálculo da função inversa. Tá bom? Para esse caso de uma função racional, aí que é um quociente de duas funções afins. Tá bem? Então, a continha funciona
assim. Vamos pegar a função f de x, x menos 2, 2x mais 1, ok? Aula passada, você já sabe que o domínio é todos os números reais menos o x igual a menos meio, beleza? E aí o cálculo da inversa ele funciona assim. Eu vou escrever y igual a x menos 2, 2x mais 1. A ideia, a lógica da coisa aqui é a seguinte: dado y, quero x. Eu preciso resolver essa equação x em função de y, tá certo? Então, dado y, quero x. Eu quero x em função de y. Esse é o processo de você inverter uma função dada por uma fórmula. Então, o seu sucesso para fazer isso depende das suas habilidades algébricas aí. Nesse caso, vai dar tudo certo. Se você começa a complicar muito a fórmula, você pode passar por problemas, tá certo? Mas nesse caso vai dar tudo certo. Então veja só, o primeiro passo é multiplicar tudo por 2x mais 1 e ficar com a expressão y, 2x mais 1 igual a x menos 2. Agora, distributiva, lembrem-se da distributiva, eu vou multiplicar y por 2x e y por 1 e manter o x menos 2 do lado direito. Então eu fico com 2xy mais y igual a x menos 2. Aí eu quero resolver x em função de y, ou seja, tudo que tem x vai ficar para um lado e tudo que tem y vai ficar para o outro. Esse é o objetivo da conta, tá certo? Então eu passo esse x para cá e fico com 2xy menos x igual a menos y menos 2. Eu estou nesse processo de botar tudo que tem y para um lado, deixando tudo que tem x para o outro. Então aqui eu faço aqui, eu coloco em evidência x, tá vendo? Eu pego agora e isolo o x, que está multiplicando 2y menos 1, tá certo? E isso aqui é igual a menos y menos 2. E pronto, não é? Porque eu divido agora por 2y menos 1 e descubro que x é igual a menos y menos 2 dividido por 2y menos 1. Ok? Então, é assim que eu tirei o meu x em função de y. E aí, com um pouco mais de carinho, você descobre que tem uma exceção nessa conta. Vejam só, nessa última passagem aqui, daqui para cá, tá certo? Daqui para cá, eu dividi por 2y menos 1. E isso só faz sentido se 2y menos 1 não for zero. Então esse é um ponto importante nessa determinação da inversa, tá certo? E isso é um ponto importante aqui. Então veja só, para dividir, né, divisão por 2y menos 1, isso aqui somente é possível se o teu 2y menos 1 for diferente de zero. Ou seja, se o teu y for diferente de meio, tá certo? Então, pensando na lógica geral do negócio aqui, foi assim, dado y, quero x. Se o y for diferente de meio, então eu consigo o x. Se não, não. É isso. Então aqui, essa fórmula, ela está funcionando bem, né? Para y diferente de meio, tá bem? E com isso, eu consegui inverter a minha função, tá bom? Então, normalmente nesse assunto de inverter funções, o pessoal vai te falar assim, resolve, igual eu resolvi aqui, chega aqui no final e troca x por y, tá certo? Então, eu vou fazer um diagrama aqui para explicar melhor o que está acontecendo, tá certo? O que nós temos aqui acontecendo é que eu tenho uma função cujo domínio era a reta real menos o ponto menos meio, vou colocar ele aqui, menos meio, tá bem? Aqui então está a minha função f, tá certo? E essa função f, ela está chegando onde? Em todo mundo diferente de meio, tá vendo? Então vejam que quando você trabalha com a equação
f de x igual a y e tenta inverter, tá certo? Você simultaneamente já descobre quem é a imagem da função. Foi isso que eu mostrei aqui, ó. Dado y diferente de meio, existe um x tal que f de x é igual a ele, tá certo? Então eu descobri a imagem dessa função ao fazer essa conta. E é assim que vocês calculam a imagem de função por enquanto. Com limites e continuidade vai ficar mais fácil, tá certo? Mas por enquanto tem que fazer essas contas aí, tá bem? Então esse aqui está no domínio. Esse aqui tá no domínio. Ele não está na imagem, tá bem? Então, a gente tem o domínio, que são os reais menos o menos meio. A gente tem uma imagem, que é os reais menos o ponto meio. A função, que a fórmula é f de u. Eu agora vou trocar por u para confundir menos com aquilo ali. U menos 2 dividido por 2u mais 1. E eu tenho também a que volta, tá certo? A função que volta aqui. Né? A tal da f menos 1. Né? F menos 1, que sai da imagem da função, chega no domínio da função e tem fórmula dada por f menos 1 de u, o que eu encontrei ali, tá certo? Menos u menos 2 dividido por 2u menos 1. Tá bem? Então essa é realmente o tratamento completo do assunto, né? Então a sutileza aqui é o seguinte. Observação. A observação que eu faço é, essa função desse exemplo, enquanto uma função do seu domínio chegando em R, não é sobrejetora, tá certo? Não é sobrejetora, pois não existe nenhum x no domínio da função tal que f de x é igual à nossa exceção, ao meio, tá certo? Então, como uma função com contradomínio R, ela não é sobrejetora. Então ela não é bijetora, e por que a gente está falando de inversa aqui, se não é uma função bijetora? Ah, mas olha só, porém, então vem aquele porém, né? Vem aquele porém, que é o seguinte, se você olhar para essa função como uma função com o seu domínio todo, df, chegando na sua imagem, tá certo? Se eu pego o contradomínio agora e troco pela imagem, aí ela virou bijetora de repente. Porque para cada y na imagem, eu consegui um único x no domínio que chega nele, tá certo? Então, essa daqui, sim, é bijetora. É bijetora e, portanto, invertível, tá certo? Invertível, pode ser invertida, tá certo? Então, essa é a conclusão e, conforme o exemplo já exigia, né, nessa brincadeira de inverter, a gente descobre a imagem também. Tá certo? Então, quem é a imagem? A imagem é o domínio da inversa. Essa é a mensagem aí. Tá bom? E qual que é o nosso limite técnico aqui? Bom, pega uma função complicada, a equação vai ser complicada e a sua chance de conseguir resolver ela diminui, tá certo? Então, a gente espera que nos exercícios aí apareçam funções simples o suficiente para que você consiga, né, resolver. É isso aí, o que pode exigir que você revise materiais do ensino médio e coisas assim, tá legal? Eu não estou ensinando todos os truques nessas duas primeiras aulas, a gente vai vendo um por vez, tá bom? Ok. Então, essa observação final que eu fiz aqui é a seguinte, é que, eventualmente, você não tem uma bijeção. Porém, se você restringe o contradomínio e, eventualmente, se você restringe o domínio da função, aí você obtém uma bijeção. O exemplo clássico disso é a função u quadrado, né? A parábola clássica lá, tá certo? Então, essa função a gente já viu que ela não é bijetora. Por exemplo, porque menos 1 ao quadrado é 1, que é igual a 1 ao quadrado também. Por exemplo, por isso. Entretanto, se você encolhe o contradomínio, tá certo?
e coloco o contradomínio como a imagem são todos os números não negativos, né? A parábola com boca para cima cobre todo o semi-eixo não negativo. E você também restringe o domínio aos números positivos, então você tem uma inversa, tá certo? Então é aquela mesma história da aula passada, não é? Você tem que escolher uma raiz quadrada para um número, tá certo? E bom, você tem duas possibilidades para escolher uma raiz quadrada para um número, não é verdade? Que é a raiz quadrada positiva e a raiz quadrada negativa, né? Então, uma raiz de x, aqui para x maior ou igual que zero, a gente tem um alfa positivo. Vamos falar positivo, vai? Não, pode ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, tal que alfa ao quadrado é igual a x, mas também isso quer dizer que menos alfa é tal que, né? Tal que menos alfa ao quadrado é igual a x também. E na hora de definir a raiz quadrada, você tem que escolher a positiva ou a negativa. E bom, a gente escolhe a positiva por convenção, né? A gente está falando dessa daqui, tá certo? Mas vejam que a função x elevado ao quadrado, ela pode ser invertida de duas maneiras, pelo menos. Você inverte a função x quadrado com a raiz quadrada, e você inverte a função x quadrado com menos a raiz quadrada também. Isso depende do quê? De como que você restringe o domínio e o contradomínio. Então, restringindo aqui o domínio aos números não negativos, aí você tem a inversa, que é a raiz quadrada. Se você restringir aos não positivos, você vai obter menos a raiz quadrada como inversa, tá bem? E antes de explorar graficamente isso, deixa eu só falar o seguinte, como que os gráficos de uma função e da sua inversa se relacionam. Eu não vou ter tempo de demonstrar, vocês encontram essa demonstração nos materiais de pré-cálculo e coisas assim, tá certo? A relação é a seguinte, se você faz em um mesmo sistema de coordenadas o gráfico de uma função e da sua inversa, eles são simétricos com relação à diagonal do plano, tá bom? Então, veja só nos exemplos aqui, ó. Aqui, eu trouxe já um bocado de gráficos de funções e suas inversas para explorar essa simetria. Então eu deixei todos ativados porque fica mais bonito, mas vamos começar primeiro com os graus ímpares, os graus ímpares porque a gente sabe que a inversa vai ser bem definida, enfim. Então vamos pegar aqui a função x ao cubo, que está aqui, e a função raiz cúbica de x. Tá certo? Vou deixar só... tem que deixar a diagonal para a gente poder enxergar a simetria. Pronto. São os do slide, inclusive, né? Tá vendo? Uma curva vermelha é y igual a x ao cubo, e a outra curva vermelha, a que passa meio que verticalmente aqui, é a raiz cúbica de x. Tá certo? Então, como eu falei, não vou ter tempo de demonstrar essa daqui, mas vale como uma propriedade geral. Vamos ver o x à quinta. X à quinta está aqui. Esse é o x à quinta. Cadê a raiz quinta de x? Vai ser o reflexo desse gráfico com relação a essa diagonal aqui. E ele está aqui. Tá vendo? Então, novamente, a gente tem a simetria que foi anunciada. Tá legal? Então, muito bem. Aí... vamos ver o que acontece no caso dos expoentes pares. Aí vocês vão começar a entender essa questão de ter que restringir o domínio ou o contradomínio. Por quê? Porque quando você pega a parábola, por exemplo, aqui está x quadrado. Aí você fala, bom, eu quero o gráfico da inversa, eu vou refletir com relação à diagonal. Refletir, está aqui. Está pontilhado aqui. O que deu errado? O teste da reta vertical está sendo violado, né? Então, o reflexo da parábola com relação à diagonal não é gráfico de função. Né? E aí é que vem essa questão das restrições, porque olha só, se agora você faz o gráfico da função raiz quadrada de x, ele está aqui, ó. Tá vendo? Então aqui está a raiz quadrada de x. Aqui embaixo estaria menos raiz quadrada de x. Então é essa que é a história de você ter que fazer restrições, tá certo? Porque se você reflete o gráfico de uma função que não é injetora, o reflexo dele vai violar o teste da reta vertical. E, portanto, não vai ser gráfico de função e você não vai ter, propriamente dito, uma função inversa. Você tem que fazer escolhas. Então,
Então aqui está ilustrado o caso da raiz quadrada e de x quadrado, tá bem? E, que mais? Expoente 4. Bora ver o expoente 4 como fica. É muito parecido. Aqui está a função x à quarta, y igual a x à quarta, né? Verdinho. E aqui está a raiz quarta. Veja que o outro rabicho aqui não está no gráfico, porque senão não seria gráfico. Tá legal? Então, graficamente, é isso que está acontecendo, né? O outro rabicho está aqui, olha só. Não te dá um gráfico, né? Você tem que excluir um pedaço aqui para conseguir um gráfico. Então, esse que é o... Bom, está aqui o que acontece quando, ao fazer as suas contas para tentar encontrar a inversa, você encontra não apenas um valor no domínio, mas sim mais de um. Por exemplo, 2, tá certo? Nesses casos aqui que eu mostrei, a gente tem 2. Quem mais? Ah, olha só, a função 1 sobre x, cadê ela? Está aqui. A função 1 sobre x, ela tem uma propriedade extremamente especial, né? Que quando você reflete a hipérbole com relação à diagonal, continua dando a mesma hipérbole. Vejam só, né, a simetria aqui. Ou seja, a função 1 sobre x é sua própria inversa. Então, uma função pode ser a sua própria inversa, né? Tá certo? Isso vai ficar claro na próxima proposição, tá bom? Então, 1 sobre x é a sua própria inversa. Eu acho que não me custa fazer aqui os gráficos que eu calculei, né? Vamos fazer uns gráficos aqui. Eu vou colocar y igual a, é um quociente, tá certo? Tem um teclado que eu acho que vocês vão conseguir enxergar aqui. Então eu vou colocar assim, y igual a... eu não estou muito acostumado com isso. Bom, gente, eu vou fazer mais rápido aqui, mas saibam que quando você quiser descobrir como é que dá os comandos nesse software aqui, eu vou escrever eles aqui pequenininho, não vai dar para vocês enxergarem direito. Eu vou botar a fórmula da função, y igual a função. Para vocês não se perderem no símbolo, vocês podem usar o teclado integrado do software aí, tá certo? Mas eu acho que ficar clicando muito devagar, desculpa. Eu vou colocar aqui y igual a o quociente, e o quociente é x menos 2 dividido por 2x mais 1, né? X menos 2 dividido por 2x mais 1. Pronto. Deixa eu apagar 1 sobre x. Aqui está o gráfico da função do exemplo anterior. Tá vendo? Esse gráfico vermelho aqui. E aí eu venho aqui e coloco o gráfico da função inversa que eu descobri, que também é um quociente, não é? E é esse aqui. Menos x menos 2, né? Menos x menos 2. E aqui é dividido por 2x menos 1, né? 2x menos 1. Pronto, está aqui. Então, nesse caso, o que aconteceu? Um gráfico é o vermelho, o gráfico da inversa é o azul. O que está sendo mostrado aqui é o seguinte, que se você reflete o vermelho, dá o azul. Então, ó, pega esse rabicho vermelho aqui, joga para o outro lado, deu o azul aqui. E pega esse rabicho vermelho aqui, reflete, deu esse rabicho azul aqui, tá certo? Então, a minha solução está correta. A mensagem aqui é, usem o GeoGebra para conferir a resposta dos exercícios, tá certo? Se a tua resposta depende de ver um gráfico, faz o gráfico aqui e vê, tá certo? Não, né? É isso, tá? Então, eu consegui ver tanto que o meu domínio está correto, quanto que a minha imagem está correta, quanto que a minha fórmula da inversa está correta, tá certo? Essa figura mostra tudo isso ao mesmo tempo, tá? Vocês podem usar esses softwares, não só o GeoGebra, né? Tem outros também que vocês podem usar para... como se fosse uma folha de respostas mesmo dos exercícios, tá certo? Né? Para conferir se o que você está fazendo está dando certo. Muito bem, então, essa é a discussão das funções inversas. Mais um conceito, então, de hoje, que eu vou falar, vai ser a composição de funções. Então, vamos agora ver a composição de funções, tá bem? E, bom, a composição de funções é a chave para você se dar bem no cálculo 1. É através dela que você vai conseguir pegar uma função complicada, uma expressão assustadora, e conseguir decompor ela como constituída por funções mais simples, por expressões mais simples, tá certo? E tanto para calcular derivadas, quanto para calcular integrais, quanto para calcular limites,
a gente vai agir dessa maneira. Se você tem uma expressão complicada, você identifica ela como uma composição de expressões mais simples e faz o que tem que fazer. Então, no futuro, no semestre inteiro, é essencial. Sem entender bem a composição de funções, vai dar tudo errado. Então, se dediquem, de fato, a entender essa parte. Vamos lá. Então, agora eu pego duas funções reais, f e g. E aí eu estou definindo esse conjunto aqui, o d, g, bola f, tá certo? Que vai ser o domínio da minha função composta. Ele é os elementos do domínio da função f, cuja imagem pertence ao domínio da função g. E nessas condições, se esse conjunto é não vazio, eu posso definir então a função composta, tá certo? Aí tem uma questão de vocabulário aqui que é o seguinte, na matemática a gente pronuncia isso como g bola f. O pessoal vem muito do ensino médio falando GOF, FOG, FOF, GOG, etc. Bom, você pode falar, a informação é a mesma, né? Eu acho que todo mundo vai entender o que você quer dizer, mas eu vou sempre falar G bola F, F bola G e assim por diante, tá? Então, quando eu falar bola, eu quero dizer esse círculo, que é o símbolo da composição de funções, tá bom? A bolinha. E a definição é essa daí, tá certo? Então, você aplica a função f e a seguir aplica a função g. E bom, uma vez que você compôs duas funções, você pode compor três, fazer h bola g bola f. Na maior parte das vezes a gente vai estar preocupado com composições de duas ou três funções básicas, tá bom? Mas na verdade você pode compor quantas funções você quiser. Você pode pegar 10 milhões de funções, f1, f10 milhões e compor f10 milhões, né, até f1. Desde que exista um domínio não vazio para isso. E muito bem, as composições de funções elas aparecem na prática em algumas situações. Então eu trouxe duas situações em abstrato aqui para dar uma ideia de para que serve a composição de funções, né? Então, por exemplo, suponha que você consiga uma função C igual a f de P, que te dá a concentração de CO2 no ar associada a uma população P. Tá claro? Não estou falando qual é a fórmula, é um exemplo em abstrato, só para ilustrar o que é a composição de funções. Agora, você sabe também o seguinte, que a população, num instante de tempo t, é dada por uma função g de t. Então, digamos que você tenha um modelo populacional, que te dá a população em função do tempo, e você tenha também esse modelo que te dá uma concentração de CO2 no ar em termos dessa população, tá certo? Não estou falando de que é a população, tá bom? Pode ser umas bactérias num pote, pode ser várias coisas diferentes. Pode ser a gente, enfim. Ok, então, quando você faz a composição F bola G, o que você tira é a concentração do CO2 no instante do tempo t, tá certo? Então, olha só, G é a população. Aí você faz F de G, F é a concentração. Então, quando você faz F bola G de t, vai sair a concentração em função do tempo. Então, a composição de funções aparece nesse contexto, em que você quer tirar uma coisa em função de outra, que está em função de outra, que está em função de outra, e aí você vai compondo as funções e consegue escrever aquilo que você quer em função daquilo que você quer também. Outra ocasião em que aparecem as composições são as trocas de unidade de medida, tá certo? Então, mais um exemplo abstrato. Se você tem uma temperatura em graus Celsius de um ponto, de coordenada x metros, tá certo? Dada por T de C igual a F de x, então a temperatura em graus Fahrenheit, do ponto de coordenada x' em centímetros, então eu estou trocando a unidade de medida de temperatura e trocando a unidade de medida de comprimento. Estou trocando as duas. Então, nesse caso, eu estou compondo uma função dentro e uma função fora, tá certo? E nesse caso, a temperatura em Fahrenheit vai ser dada, então, pela fórmula de conversão de temperaturas aplicada à temperatura em Celsius, porém, a temperatura em Celsius vai ter que ser calculada nessa nova unidade aqui, tá certo? X' centímetros tem que dividir por 100, né? Para ficar tudo certo aí. Então, agora eu troquei de unidades de medida dentro da função que te dava a temperatura e fora da função que te dava a temperatura para mudar a unidade de temperatura. Então, é uma composição em 3 etapas aí. Então, trocas de unidade de medida são composições de funções. Tá bom? Sempre que você troca unidades, você está compondo funções. Muito bem. E agora, a relação entre composição de funções
e a função inversa. Então essa é uma proposição interessante que te diz o seguinte, que a gente pode interpretar a função inversa como aquela função que desfaz o que a sua função faz, tá certo? Então é isso que está sendo dito aqui, que quando você compõe uma função com a sua inversa, o que você tem é uma função que se chama de identidade, tá certo? Estou falando que ó, f composta com f a menos 1 de um bzinho, para qualquer bzinho no contradomínio B, é o próprio bzinho. Assim como f menos 1 composta com f em qualquer azinho do domínio, também é o próprio azinho do domínio. Isso é útil para você verificar se a resposta que você está dando como função inversa está correta ou não. Então eu posso ilustrar essa proposição no meu exemplo aqui, tá bem? E eu vou fazer a seguinte conta, eu vou compor f com f a menos 1 e mostrar que vai dar tudo certo, tá bem? Então vamos fazer assim, vamos fazer a composta de desse mesmo exemplo, tá bom? Voltando para essas fórmulas aqui, tá? Essas são as fórmulas. Eu vou fazer a composição f bola f a menos 1 de u, tá bom? Isso é, por definição, aplicar f em f a menos 1 de u. Essa é a definição da função composta, perfeito? Agora eu pego e substituo a primeira fórmula, a fórmula de f a menos 1. Então isso aqui é f aplicado em menos u menos 2, que dividido por 2u menos 1. Beleza? E agora eu aplico f. Então eu vou fazer agora o seguinte, vai ser isso aqui tudo, menos 2, né? Menos u menos 2, dividido por 2u menos 1, tudo isso, menos 2, dividido por tudo isso, né? Menos u menos 2, dividido por 2u menos 1, menos 1. Opa, mais 1, perdão. Né? Perdão. É aqui. Então, dentro está menos u menos 2 dividido por 2u menos 1, e aí eu vou lá e boto isso aí na primeira fórmula, que é tudo isso menos 2, tudo isso multiplicado por 2 mais 1. Faltou multiplicar por 2, né? E essa conta tem que dar quanto? U. Se não der U, está errado. A minha inversa está errada. Ou as contas estão erradas. Né? Então tem que dar U essa conta. Então é uma questão aqui de agrupar os quocientes. Muita atenção nesse momento. É uma fonte de erros extremamente comum também, que é a hora em que você agrupa quocientes, que você escreve como um quociente só, tá certo? Então aqui vai ficar assim, menos u menos 2, menos 2 vezes 2u menos 1, dividido por 2u menos 1. Esse é o numerador da minha expressão. E aqui vai ter o denominador. Vou colocar o igual bonitinho aqui. Agora embaixo, fica assim, 2 vezes menos u menos 2, mais 1 vez 2u menos 1, ou seja, 2u menos 1, também dividido por 2u menos 1. Então vejam como eu agrupei os quocientes, tanto no numerador quanto no denominador. O que acontece? Aparece um denominador comum nos dois, que eu automaticamente cancelo. E então a minha expressão fica menos u menos 2, menos 2u menos 1, que dividido por 2 vezes menos u menos 2, mais 2u menos 1. E aí chega a hora, então, de ver se nós temos cancelamentos e coisas assim. Vamos logo multiplicar o que tem que multiplicar, para ver o que acontece. Fica menos u menos 2, menos 4u, mais 2. Muito cuidado com o sinal. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E embaixo vai ser menos 2u, menos 4, mais 2u, menos 1. Nesse caso, o que estava multiplicando parênteses era o número 1, então é só apagar os parênteses mesmo. Não tem mistério. E veja só o que está acontecendo. Aqui está cancelando o menos 2u com o 2u. E aqui está cancelando o menos 2 com o 2. Olha só, então, aqui está ficando como? Vamos terminar aqui a conta?
Vamos terminar essa conta logo. Então fica menos U menos 4U. É menos 5U, né? Menos 5U. Menos 5U. Dividido por quanto? Menos 4 menos 1. Menos 5. Cancelou menos 5 com menos 5, deu U. Isso está a nosso favor. Então, além de você olhar o gráfico de uma função e da inversa, para ver se eles são simétricos com relação à diagonal, você sempre pode fazer esse teste aqui, tá certo? O que significa que, quando você calcula uma inversa, você tem como saber se o que você fez está certo ou não, tá bom? O que significa que não tem desculpa para errar, essa é o que eu estou falando, tá bom? Você verifica, né, o exercício que você mesmo sabe se aquilo que você fez está certo ou não. Isso é importantíssimo, né? Tá bom? Você conseguir verificar, né? E aí, cuidado com essas contas. Me perguntem agora se tiver alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque a manipulação de quocientes é uma fonte de problemas no cálculo 1 que eu reconheço, que o pessoal erra muito. Agrupar quocientes, aplicar os sinais direitinho, cancelar as coisas, tá bom? Então, eu vou procurar fazer exemplos com quocientes nessas primeiras aulas para ver se a coisa vai se encaminhando, né? Mas tá aí, então, um primeiro exemplo de composição de funções. Certo. Muito bem, eu vou fazer mais um exemplo de composição de funções, tá bem? E o nosso assunto que encerraria a aula de hoje, que é o de transformações no gráfico, eu vou fazer no começo da aula que vem. Tá? Eu quero fazer com mais calma e eu quero mostrar umas aplicações. Então, para encerrar hoje, vamos fazer mais uma continha de composição, tá bem? Ok, então, aí na próxima aula eu faço para transformações, né? Como eu estou fazendo essa revisão, mais umas coisas de matemática básica, a gente está levemente atrasado, mas não é nada demais, tá certo? Dá para... a gente vai chegar nos limites a tempo, né? Semana que vem começam os limites. Então, vamos fazer um exemplo de composição de funções. Composição de funções. Um exercício típico aí, desse tipo, que é assim, eu vou dar uma expressão um pouquinho só complicada e a gente vai reconhecer essa expressão como uma composição de expressões mais simples, né? Então, a função é a seguinte, né? Considere essa fórmula aqui, a fórmula f de x igual a raiz cúbica de um quociente de x por 1 mais x. Tá bem? E aí, a proposta aqui é a seguinte, escrever, né? Escrever f como uma composição de duas funções, g e h, tá bom? Para certas h, né? Para certas g e h. Então, é isso que eu quero fazer. Então, você tem que falar quem é g, quem é h, tá bom? Quem que é g e quem que é h. Bom, tá fácil, né? A função que a gente fala de fora, né? Aquela que é aplicada por último. A composição de funções é assim, você aplica da direita para a esquerda, né? Isso quer dizer, primeiro aplica h, depois aplica g. Então, vamos começar com a função de fora. Eu tenho a função g, que eu vou chamar a variável de u, tá bom? Ela é a raiz cúbica de u. É essa função raiz cúbica que está por fora. E dentro da raiz cúbica, nós temos uma função racional, que é a função racional u igual a h de x, tá certo? Definida por x dividido por 1 mais x. Tá legal? E com isso, então, eu escrevo a minha função f como a composição g bola h. Tá legal? Então, vamos tirar mais coisa desse exemplo, tá bem? Vamos tirar um pouco mais desse exemplo aí. Vamos fazer o diagrama de flechas, né, para entender um pouco mais sobre a composição. Veja só o que está acontecendo, né? Eu tenho, originalmente, o que está sendo chamado do x aqui, né, o eixo x, tá certo?
Esse x ele está variando num certo domínio da função f, que eu vou deixar claro qual que é já, tá bom? Aí, eu pego esse x e aplico uma função h, que vai transformar o x no u, igual h de x, pela fórmula x dividido por 1 mais x. Essa, então, é a primeira etapa da função, né? Se vocês leram no livro, o livro ele fala sobre você poder enxergar uma função como uma máquina, tá certo? Uma máquina na qual você dá uma entrada, um número, e ela faz alguma coisa e te dá uma resposta, um outro número. De modo que sempre que você bote o mesmo número, também sai o mesmo número, que tem que ser função, né? Então, pensando nessa interpretação da máquina, essa nossa máquina aqui, ela é duas submáquinas acopladas, tá certo? E é isso que eu estou descrevendo aqui. A segunda etapa é, então, vamos chamar de y, a variável final, y igual a f de x, tá certo? Sendo que a segunda etapa aqui é g, né? Chamamos de g, tá bom? Então, a composição de funções é fazer o quê? É aplicar h a aplicar g. Então, você passa da primeira reta aqui para a última por uma função que é f, tá certo? Entretanto, tem que ser levada em consideração aqui restrições no domínio, né? Vamos entender um pouco sobre esse domínio aqui, tá bom? Então, nesse caso, as observações que eu faço aqui são as seguintes observações. A segunda função, g, ela é bijetora, já vimos, né? Bijetora. A função raiz cúbica é uma função bijetora, acabei de falar isso para vocês. Muito bem, então, nessa segunda etapa, não existe, digamos assim, perda de informação, tá certo? Cada ponto que você botar aqui, seja lá qual for, vai chegar em algum aqui e sempre vai chegar em um, né? Para cada um aqui vai chegar algum daqui também. Então, ela é bijetora. Então, essa é uma primeira observação. Agora, com relação a h, né? H já é uma função, bom, é bijetora, inclusive, bijetora tem que falar de onde em onde, né? Bijetora dos reais nos reais. Agora, a h, por sua vez, ela tem um domínio, não é? Ela tem um domínio. E o domínio de h, ele é claramente todos os reais, né? Todos os reais menos o número menos 1, né? Menos 1. Então, na verdade, aqui, a gente tem o menos 1 faltando aqui no domínio, não é? São todos os números nos quais você aplicar h. Isso vai chegar em alguma coisa aqui, que não importa nem qual que é. Por quê? Porque seja lá onde chegar, eu sei aplicar g. Tá bem? O que eu estou lutando contra aqui é o seguinte. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, nessa função aqui. Uma função, vou chamar de f grande para não confundir aqui, de v, tá certo? Pensa que função que é essa, ó. Menos v quadrado menos 1, por exemplo. Tá bom? O que está acontecendo aqui é que eu estou tentando compor funções que quando eu encaixo uma máquina na outra, na verdade não encaixa. É isso. Por quê? Porque menos v quadrado menos 1 sempre é negativo, estritamente negativo. E aí, na hora de botar a raiz quadrada, não dá certo não, tá bom? Então, eu tô fazendo um contraponto com esse tipo de coisa aqui, tá certo? Muito bem, mas aí pegou aqui, chegou na reta real, pode chegar onde quiser, né? Porque o domínio da G é toda a reta real. E daqui para frente não vai ter nenhum problema, né? Então, finalmente, para concluir, né? Eu apresentei uma formulinha, que é a formulinha D de G bola H, como sendo os elementos do domínio de H que fazem com que H de X esteja no domínio de G, tá bem? Então, particularizando a minha discussão ali, o que eu tenho são os X pertencentes aos reais, tirando o menos 1, tais que H de X pertence a todos os números reais, que é o domínio da G, né? E vejam que a resposta disso aqui, então, é simplesmente todos os reais, tirando o menos 1, tá bom? Que é o domínio da função f, que você teria calculado aí, de acordo com a aula passada, né? Se você olhar para a expressão original de f, antes da aula de composição de funções,
você reconhece que a única restrição que essa fórmula te impõe é que o x não pode ser igual a menos 1. Então, aquele último quadro é só para mostrar que a fórmula que eu coloquei para o domínio da composta, que está aqui, ela está batendo com aquilo que a gente espera que seja, tá certo? O domínio da composta é esse daqui, tá bom? E com isso, então, eu encerro a minha aula de hoje, tá certo? E na aula que vem, eu vou explicar essa questão de transformações no gráfico. E aí vai chegar um momento meio crítico, que é o seguinte, que é as funções transcendentes. A gente vai falar de senos, cossenos, tangentes, secantes, logaritmos, exponenciais e funções hiperbólicas. Então, quarta-feira é uma aula meio pesada, tá certo? Se preparem, já vão lendo as notas de aula, tá bom? E a gente se vê lá. Muito obrigado. Até a próxima.